Hello, cats! Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje iremos falar sobre não exatamente o álbum, mas o que está relacionado a ele. De que esse ano já fez até aniversário ainda, que é o álbum Rap dos Beatles. É um dos meus favoritos e também tem um marco importante na carreira dos Beatles. Bora! Tem filme. Eu assisti, é um filme longo, mas é um filme, assim, engraçado, né? Ele é bem engraçado porque fala sobre um anel que o Ringo tá um dedo e que é importante pra uma galera que tá seguindo esse anel e tal, pra no final... assim, o filme é bem legal, mas... assim, o álbum em si já é, assim, emblemático. Todas as faixas do álbum são complementares. Assim, é uma complementando a outra. Help tem uma confissão. Help mesmo, o álbum em si, até o nome. É a confissão, assim, dos Beatles com o assédio das fãs da época, né, que, pra quem não sabe, a Beatlemania foi praticamente uma loucura, tanto que diziam que tudo que os Beatles tocavam, as meninas lambiam, comiam, né, tipo, digamos assim, eles pisavam em qualquer lugar, elas comiam a grama, ou tipo, enlouqueciam, aí desmaiavam, aí faziam tudo. Então que até o show dos Beatles nessa época, eles começaram a ser muito barulhentos só de gritos das meninas. Tanto que tem um relato do Ringo, assim, eu achei meio nessa época também, que ele, assim, fizeram o show, aí acabou. Aí o George, assim, nossa, legal a gente ter tocado a tal música. Aí eu digo, nossa, peraí, a gente tocou essa música? Então, assim, eles não estavam nem conseguindo se entender entre eles ali. Tipo, que música tava tocando, porque em que tempo tava, ou que cada parte tinha que parar pra dar isso, escutar os fãs, porque elas gritavam o show inteiro, praticamente. E aí... assim, com uma análise aqui do álbum, assim, You Got the Higher é uma homenagem para Bob Dylan, que pra quem não sabe, assim, tiveram um encontro ali, né, em que Bob Dylan meio que ofereceu pros caras, e aí eles se conheceram, e aí ficaram mais próximos, tanto que o Bob Dylan é bastante folk, e também meio, assim, bem raiz, né, dos Estados Unidos. Aí foi nessa época em que também foi lançado dos Estados Unidos. A parte do álbum dos Estados Unidos tem só metade das músicas que foram lançadas. E a capa também é diferente dos Estados Unidos. Tanto que, na época, rolou uma pequena polêmica sobre a capa, né, que eles estão ali fazendo os braços e tal. E aí, os Estados Unidos ali, os caras que queriam mesmo colocar os Beatles ali para um novo álbum, né, nas bancas, ficaram meio desconfiados com a posição dos braços. E aí pediram para que eles fizessem outra foto. Aí tem uma foto diferente. Aí tem essa foto diferente, o álbum ser diferente e tal. Só que eles com outras coisas, porque acharam que o significado dos braços significava outra coisa. Que não, digamos assim, não permitia, mas não ficava legal para a sociedade americana. E aí eles tiveram que mudar. E aí nessa música, Don't Get Too High, ela fala sobre a relação sexual do John Lennon com o George Martin.
George Martin é o manager mesmo. O manager ou o produtor. Ele fazia parte dos dois lados, tá? Que na época teve esse boato e tal, de que o John e o Martin estavam juntos. Mas teve esse boato assim, que saiu sem querer, mas saiu. Mas que deixa bem claro na música. Se você olhar a tradução, a letra, você vai ver que é exatamente uma relação ali entre os dois. E nessa parte o John ele também estava se descobrindo ali como da sexualidade dele. Tava vendo, não exatamente vendo com todo mundo assim, mas vocês sabem, né? John Lennon, ele já era polêmico, né? Já polêmico com aquela parte de dizer que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, que todo mundo, e até os Estados Unidos, começaram a pegar os discos dos Beatles e queimar em praça pública, porque era um absurdo, que na verdade é um absurdo, só que aí tem uma outra entrevista dele pedir desculpas, tal, que foi errado, digamos, foi uma piada, só que de mau gosto e tal, e aí meio que manchou um pouco a imagem dos Beatles ali, por causa do John. Agora, em si mesmo, pra quem não sabe, em si foi John Lennon que fez que falou isso, não os Beatles inteiros, tá? Pra quem fica dizendo que os Beatles que falaram que era mais famoso que Jesus, a gente sabe que não é. Só que a informação tem que ficar bem clara. Foi John Lennon que disse que os Beatles eram mais famosos. E é claro que isso é uma mentira, é óbvio. Agora, levar ao pé da letra pra dizer que todo mundo foi sem eles pesquisar a informação, aí é realmente ter preguiça de pesquisar uma coisa que você não tem certeza. Tá? Agora, pra deixar bem claro, não, foi John Lennon mesmo que fez a cagada. Voltando aqui. E aí nesse álbum também tem uma parte especial do Ringo, que ele demonstra essa admiração pelo country, que o Ringo realmente gosta de country, e ele, no último disco dele lançado no ano passado, foi lançado o disco dele, o Look Up, que é um disco muito bom, eu recomendo vocês escutarem, porque assim, a discografia do Ringo é praticamente quase perfeita. Praticamente, porque ele consegue, até o momento é quase perfeito, porque eu estou analisando ali. Ele consegue passar por várias fases assim da música e captar exatamente uma mensagem útil, né, que hoje em dia não tem muito assim destacado na sua cara, não. Mas você precisa procurar mesmo, porque não é um problema pra nós aqui que gosta mesmo de ir atrás das informações concretas. Então, assim, o álbum em si tem também a Yesterday, que é só o Paul mesmo, aí é o Paul no violão e voz. O disco é uma mudança da época ali deles de sair de menininhos para virar homens. E isso pegou muito, muito mesmo, pelo fato de que foi, se não me engano, acho que foi lançado em 64, 65, 64, por aí. Tanto que o marco ali deles dessa virada de sair de meninos para virar homens, os discos posteriores dos Beatles foram completamente diferentes e bem mais maduros ali, digamos, assim, de letra, da sonoridade, arranjos musicais, harmonias e tal, melodias e tudo mais, foram bem mais maduro mesmo.
né? Ali não era só uma banda que cantava sobre amor, né? Não era só isso, né? Passou a ser uma coisa mais concreta, mais séria, e ao mesmo tempo bem mais um pouco hostil, mas não saindo da criatividade de cada um. Não exatamente de cada um, né? Dependendo do álbum que a gente tá falando aqui. Mas já que estão falando do real, vamos continuar aqui nessa vibe. E aí, algumas das músicas foram abandonadas. Porque nessa época eu acho que os Beatles eles precisavam mesmo. Não, isso era antes, eu acho. Mas tem uma história, eu vou contar pra vocês essa história. De que os Beatles precisavam mesmo de músicas. E aí eles, pra poder criar. Aí qualquer frase, eles começavam a criar as músicas com qualquer frase. Tanto que a música, tipo, trabalhar por 8 dias da semana, saiu de uma frase mesmo, que o Paul McCartney tava dentro do táxi, e aí o taxista desabafou com ele, né? Tipo, cara, eu trabalhei 8 dias da semana. 8 days a week. É uma música legal. Então, não é desse álbum, mas do álbum anterior. E aí ele ficou, tipo, com essa frase na cabeça e aí criou a música. E aí eles criaram a música, aí ele e o Lennon. No começo era assim mesmo, eles tinham que criar a música de qualquer jeito, mesmo que seja através só de frases. Né? Aí começou aí. Aí o George Martin, voltando aqui, o George Martin e os Beatles no filme, eles fizeram o Martin contratou uma equipe ali de cinema e tal pra colocar os Beatles ali em cima. Claro que o filme em si, eu gostei do filme. O filme ele é bem engraçado, ele parece... Ele passa por praticamente todas as fases. E é sempre o Ringo que quase não dá uma... Digamos, quase que ele não se fode ali. Né? Temos como diretos aqui. Né? Porque é ele que tá com o anel. Aí os caras a galera que quer pegar o anel tá atrás do anel, não do Ringo, mas é o Ringo que está com o anel. Então ele acaba sendo perseguido por estar com o anel. E o filme inteiro ele tenta tirar o anel e não consegue. Aquele anel parece que gruda ali nele. E aí passa por uns bocados, e aí é nesse filme que também você consegue ver que o Ringo ele interpreta muito bem o personagem dele. Tanto que o elenco inteiro, assim, é muito bom. É um filme, digamos, assim, bobinho, porque são, tipo, é uma banda de rock de moleques que realmente estão fugindo de uma galera que é o anel que o Ringo tá usando, entendeu? E aí nesse filme... só foi a metade da faixa do álbum. Foi Help, The Night Before, You're Got to High, You Love Away, I Need You, Another Girl, Tickets to Ride, que Tickets to Ride na época era tipo Tickets to Ride, né? É uma forma de dizer que você precisa de um bilhete pra pegar dançarinas de boteco. PG, entendeu? E aí You're Gonna Lose That Girl, que é pra finalizar, que no filme foi. E também, assim, na metade das faixas do filme, só na edição americana, então não foi o álbum inteiro, né? Lembra da americana e tal? Eu falei, então, foi só metade do álbum, não foi o álbum inteiro.
ali no lançamento. E os Beatles nunca gostaram do filme, porque nos bastidores eles viviam chapados. Tava todo mundo chapado. E também porque o diretor, ele não explicou muito bem como eles tinham que fazer o vídeo, como eles tinham que fazer, exatamente interpretar determinado personagem, falar o que, fazer o que e tal. Então eles ficaram bem... eles não gostaram aí. Claro que nos bastidores do filme teve muitos momentos engraçados. Sempre tava todo mundo chapado porque tinha que gravar e aí eles gravavam assim por horas, a galera tava chapada por horas até acordar a galera ali pra tipo, repetir essa cena, repetir aquilo. É uma cena simples, aí tinha que repetir 1000 vezes, aí a cena que era pra ser, que digamos, tinha que repetir mais vezes, eles faziam assim, rapidinho, sabe? E aí, assim, eu recomendo muito esse álbum. É um álbum, assim, muito, assim, bom. Ele é residencial para músicos e também ele passa uma vibe bem de amadurecimento dos Beatles. E é muito importante. Então, digamos que esse álbum mudou o rumo dos Beatles para melhor. E ao mesmo tempo veio uma pitadinha assim de curiosidades, né, da banda, de personalidade de cada um. O Ringo, além de ser um ótimo baterista, interpretou muito bem, né, porque ele também é um ótimo ator. E o Paul McCartney foi, assim, no filme foi exatamente de garotinho para homem. O Lennon também, e o George, como a gente sabe, né, George Harrison é George Harrison mesmo, né? E aí nessa parte aí ele já estava começando a conhecer a música né, indiana e tal, que depois ele ia colocar bastante coisa no álbum solo dele, que tem a música mais famosa dele, que é Mass Will Lord, que todo mundo conhece. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua participação. Se inscreve no canal pra quem não é inscrito, pra quem é novo, se inscreve, clica no sininho pra ativar as notificações dos vídeos que ainda viram para o canal. E a gente se vê na próxima. Comenta aí o que você achou do álbum, o que você achou que faltou aqui, porque vocês sabem, né? Tem coisas. Não dá pra falar tudo, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Também não. Vamos aqui, ó. Né? Muito obrigada pela sua participação. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo da Mamãe Cat. Até logo. Tchau.